Então, aqui continuando, né? A gente falou de independência dos raios de luz, né? Se eu acender uma lanterna aqui e uma lanterna aqui, os feixes de luz formados por cada uma delas vão atravessar com muita facilidade, sem dificuldade nenhuma. Isso significa que os raios de luz, né? O feixe de luz tem a sua própria independência, tá? Eles vão atravessar, independente de quantas lanternas, por exemplo, a gente acenda aqui. Reflexão da luz, gente. Se esse feixe luminoso, após atingir uma superfície, retornar ao meio que se propaga inicialmente, ele sofreu uma reflexão. Então, aqui o que acontece? A gente tem uma superfície, tá? A gente tem um feixe de luz, tá? Que atingiu essa superfície e ele refletiu aqui, tá vendo? Nessa reflexão dessa luz, a gente chama de reflexão. Isso seria a reflexão da luz, tá? E a gente tem dois tipos de reflexão, a reflexão regular e a reflexão difusa. Regular nada mais é do que o exemplo desse desenho aqui. Da mesma forma que ele atinge a superfície, formando feixes, né, formando raios paralelos, o que ele reflete aqui também vão formar raios, né, formando também paralelos da mesma forma que ele atingiu aqui, tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de reflexão regular, sempre acontece numa superfície mais lisa, e a difusa já não, ó. Ele vai atingir a superfície aqui de uma forma paralela, mas ao refletir essa luz, tá vendo? Ele já não vai refletir do mesmo paralelismo. Isso acontece muito se a gente tiver uma superfície mais rugosa, por exemplo, a superfície irregular. Isso aqui pode acontecer, tá? Então, isso aqui foi a reflexão da luz. Vamos falar agora um pouquinho de câmera escura. O que seria uma câmera escura? Câmera escura nada mais é do que uma caixa preta, tá? Ela é toda fechada aqui, só tem um furo aqui. Por dentro, ela é toda formada por um material opaco e preto. E qual é a função dessa caixa escura? Nada mais é do que refletir a imagem de um objeto aqui. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma pessoa, tá? E essa luz refletida por esse objeto, ele vai entrar por esse furo e vai formar a imagem dessa pessoa no fundo dessa caixa aqui. O fundo dessa caixa é formado por um material translúcido, né? Pode ser um vidro jateado, um papel vegetal, alguma coisa que passa a luminosidade, só que de uma forma com maior dificuldade, né? Então, aqui, né? E uma outra característica, ó, a imagem refletiu, passou pelo furo, a imagem da pessoa, obviamente, vai ficar menor e ela vai ficar invertida, tá? Isso aqui também acontece, gente, no nosso globo ocular. Quando o nosso globo ocular, ele recebe a imagem do mundo exterior, ele sempre reflete, olha, com a imagem invertida. O que acontece é que a gente tem, né, no nosso cérebro, nossa fibra, a gente tem fibras ópticas, né, o nosso cérebro, ele acaba invertendo e colocando a imagem na posição correta pra gente, tá? Mas essa caixa preta é muito parecido com a forma que é retratada, né, da forma que a gente recebe as imagens do nosso dia a dia no nosso cérebro, tá? Só que a gente inverte, o cérebro tem a capacidade de inverter essa imagem. É, e o que acontece aqui? A gente tem uma fórmula que relaciona essas distâncias aqui. Isso aqui a gente vê em matemática também, ó. Então, aqui, o que acontece, ó? O tamanho dessa imagem dividido pela imagem que é transferida por essa caixa preta, tá? Então, essa imagem maior dividida pela imagem menor que é transferida vai ser igual à distância dessa pessoa até a caixa dividido pela distância dessas duas paredes da caixa aqui, tá? Existe uma proporção que relaciona essas imagens e as distâncias, né, dessa caixa para a pessoa e etc, tá? Isso aqui é muito importante a gente falar. E vamos falar agora um pouco da cor de um objeto por reflexão, tá? Primeira coisa, um objeto azul reflete luz azul. Isso é uma coisa óbvia, né? Mas por que isso acontece, gente? O que acontece aqui? Aqui a gente tem um objeto azul, uma bolinha azul, né? E, e ela está refletindo aqui, olha, ela está sendo atingida pela luz branca, pela luz do sol, tá? O que vai acontecer aqui? A gente sabe que a luz branca ela é formada pelas 7 cores primárias que a gente já falou anteriormente, não é isso?
o que vai acontecer? Ele só vai refletir a luz azul, que é a luz formada por esse objeto. E o que vai acontecer com as outras 6 cores, então? As outras 6 cores, gente, que a gente não usa, ela é simplesmente absorvida, tá? Então, as cores brancas, né, as cores formadas pela luz branca, ela vai encostar, né? Ela vai refletir nesse objeto azul, e só vai refletir a luz azul aqui, né? E todas as outras cores, elas serão absorvidas, tá? Um objeto branco reflete luz branca. Então, aqui a gente tem uma bolinha branca, né? A gente tem os feixes de luz branca da luz do sol que está chegando nesse objeto, e toda a luz que vai ser refletida vai ser exatamente todas as cores que foram atingidas por esse objeto, tá? Então, se aqui a gente tem a luz branca, né, que é formada por aquelas 7 cores, a cor que vai ser repetida, que vai ser refletida aqui, vai ser exatamente essas 7 cores também, tá? Ela reflete todas as cores, o branco. Ela não absorve nada, como acontece aqui no azul, que absorve as outras 6 cores restantes, né? E o objeto preto, ele absorve todas as cores, tá? O que acontece aqui se a luz do sol, se a luz branca atingir uma bolinha preta, um objeto preto qualquer? Ele não vai refletir nada, ele vai simplesmente absorver todas essas cores. Por isso que num dia de verão, por exemplo, muito quente, se a gente tiver com uma roupa preta, a gente vai sentir muito mais calor do que se a gente tivesse, por exemplo, com uma roupa branca, né? Porque o branco reflete todas as cores, então isso vai fazer com que você sinta menos calor. E a cor preta, né? Ela não vai refletir cor nenhuma, ela vai simplesmente absorver todas as cores. Por isso que quanto mais clara for a cor da nossa roupa, né, no dia de verão, menos calor a gente vai sentir, tá? Então isso aqui foi um pouco da reflexão de cor. Vamos falar de uma outra coisa importante também. Vou imaginar a seguinte situação: eu tenho aqui um objeto vermelho, um lápis vermelho, tá? E a gente sabe que a partir do momento que eu botar esse objeto dentro de uma sala escura e acender uma luz branca, uma luz do sol, por exemplo, né, em cima desse objeto, ele só vai refletir a cor vermelha, e as outras cores, as 7 outras cores restantes, ele vai absorver. Até aí, beleza. Mas se em algum momento, por exemplo, pegar esse mesmo objeto vermelho, ele continua dentro dessa sala escura, e em vez de eu acender, por exemplo, uma luz branca em cima dela, eu acender uma luz que a gente chama de monocromática, tá? Que é uma luz formada por uma cor só. Eu vou acender em cima desse objeto vermelho uma luz monocromática azul, por exemplo. Que cor vocês acham que esse objeto vai refletir? Ele vai refletir a luz preta, gente. Por quê? Porque ele não tem nenhuma luz não tem nenhum raio de luz numa coloração azul, numa luz azul, para que reflita o vermelho, tá? Então esse objeto aqui, ao refletir, ele vai refletir o preto. Se em vez de eu colocar uma luz monocromática azul, botar uma luz monocromática vermelha também, aí ele vai refletir o vermelho. Por quê? Porque mesmo que a luz monocromática seja formada por uma cor só, é a mesma cor formada pelo objeto, então ele vai refletir a luz vermelha, tá? Se eu colocar aqui, por exemplo, nessa mesma sala escura, esse objeto aqui, essa caixa de lápis de cores, a gente pode observar que essa caixa de lápis de cores é formada por... A gente tem um verde aqui, a gente tem um vermelho, a gente tem esse amarelo. Se eu acender aqui uma luz monocromática vermelha em cima desse objeto, o que vai acontecer? Esse vermelho aqui, ele vai refletir o vermelho. Esse verde aqui, ele não vai refletir nada, tá? Porque a luz que eu estou jogando em cima desse objeto é apenas uma luz vermelha, então isso aqui vai refletir preto. E esse amarelo aqui também vai refletir preto, tá? Isso é uma coisa muito importante, isso aqui está na lista de exercícios, tá? Se eu, em vez de acender uma luz vermelha, eu acender uma luz verde, o que vai acontecer aqui? Esse amarelo vai refletir o preto, tá? O vermelho vai refletir o preto e o verde vai refletir o verde, porque a luz que eu joguei em cima desse objeto foi uma luz monocromática verde,
tá? E uma outra coisa importante, tá? Se eu botar um objeto branco aqui, tá? A gente sabe que o branco, desconsiderem essa pirâmide toda amassada, tá? A gente sabe que o branco, ele é a união de todas as cores, tá? Então, independente de eu jogar uma luz vermelha aqui, uma luz azul, nesse objeto branco, numa sala preta, ele vai sempre refletir o branco, porque o branco é a união de todas as cores e a gente sabe que aqui no meio dessa coloração a gente tem o vermelho. Então, se eu jogar uma cor vermelha aqui em cima, o que que vai acontecer? Ele vai refletir a cor vermelha, tá? Se eu jogar uma cor azul em cima desse objeto branco, ele vai refletir a cor branca. Se eu jogar uma luz amarela em cima desse objeto, ele vai refletir a luz amarela, tá? E se eu jogar uma luz branca, ele vai refletir o branco, tá? Isso é uma característica de um objeto, de qualquer coisa que seja branca.